Olha, hoje se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a equipe da Delegacia Especializada dos Crimes contra Crianças e Adolescentes da Polícia Civil, coordenada pela delegada Adriana Guzmão, prendeu um homem suspeito pelos crimes de abuso sexual contra 2 crianças. As meninas eram enteadas dele. O homem de 55 anos foi preso em sua residência aqui em Maceió, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 14ª Vara Criminal da capital. Outras operações serão executadas durante toda a semana, com a possibilidade de prisão de outros envolvidos com o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na capital alagoana. Ainda falando sobre esse assunto, a gente vai falar agora, por conta do dia de hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente vai conversar ao vivo agora com a juíza Juliana Batistella. Ela está conosco da casa dela e vai conversar conosco pela internet. E a importância, doutora, de reforçar os cuidados, né? E ao menor sinal aí realmente de que uma criança possa estar sendo abusada sexualmente, é necessário procurar ajuda, denunciar, para que essa pessoa possa ser presa. Não é isso, doutora? Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Sim, com certeza. A gente precisa que os familiares ou algum adulto que esteja por perto da família presenciando aquele abuso dentro do ambiente doméstico, dentro da casa da criança, que denuncie, que procure o Conselho Tutelar, que procure a Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente, como você acabou de dizer, que procure o Ministério Público, ou a RAVES, a Rede de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. O abuso sexual infanto-juvenil, ele é algo muito silencioso, porque as vítimas, elas demoram para denunciar, para dizer isso quando o fazem, porque muitas delas passam anos sendo abusadas, principalmente dentro de sua própria casa, porque a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, e elas passam anos sendo abusadas sem falar, até que algum fato venha à tona, até que uma matéria na televisão seja transmitida como essa. Isso já teve diversos casos que eu peguei de processos, e daí a menina fala que com ela está acontecendo, a criança fala. Então, é algo muito silencioso. E por isso é importante, não só os familiares que estão ali na casa, mas também um vizinho, uma avó, um tio, uma tia, um amigo da família que percebe que está tendo abuso sexual, que procure realmente investigar e tomar as providências cabíveis se comprovar que realmente o crime está acontecendo. Doutor, é importante a gente frisar e reforçar também para quem está nos acompanhando que o abuso sexual, ele tem várias nuances. Então, não é só o ato sexual em si, não é? Vários tipos de abuso começam de forma até muito antes de ter o ato consumado efetivamente. Então, é possível ver até o comportamento da criança mudar, o semblante, a forma como a criança está se comportando também com os amiguinhos. Eu acho que é importante dizer isso, para que não chegue exatamente ao pior, que é exatamente o abuso sexual de fato, né? É muito importante saber que o abuso sexual não é apenas a conjunção carnal. Existe abuso sexual, inclusive, sem toque físico. Por exemplo, por meio de uma rede social, a criança ou adolescente, ela se comunica com uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, faz atos libidinosos na frente dela, faz atos de masturbação, de tirar roupa, alguma cena pornográfica. Isso já é um abuso sexual. Ou pedir que a criança faça, que a criança fique nua, que a criança toque as regiões íntimas dela, isso já é um abuso sexual. É muito comum que o abuso aconteça sem a conjunção de sexo vaginal, porque é o que mais deixa vestígios. Então, por exemplo, toques na região anal, sexo oral, também são atos de abuso sexual, é estupro. A gente, às vezes, vê pessoas no fórum chegando, testemunhas, familiares, vítimas e réus, dizendo, mas não aconteceu nada, porque não teve a conjunção carnal. E isso é errado, porque o crime de estupro, que tem, inclusive, uma pena bem alta, ele vai ocorrer, por exemplo, se o homem colocou as mãos no seio da menina, ou se apalpou a vagina ou outro lá, órgão íntimo, mesmo que por cima da roupa.
Existe o ato libidinoso, e o ato libidinoso, ele constitui para a nossa lei estupro. E a pena é de 8 a 15 anos, e essa pena, inclusive, pode ser aumentada se for pai, padrasto, tio, irmão, ela é aumentada da metade. Por cada ato que tenha existido, a gente diz que houve a continuidade delitiva, então essa pena vai sendo aumentada, de modo que essa pena pode chegar a 30 anos de prisão, entende? 25, 35 anos de prisão, tá? E para ressaltar ainda isso que você disse, que é muito importante, então, que muitas vezes o estupro não vai deixar vestígios, porque se for uma passada de mão, se for toques em algumas regiões genitais, regiões íntimas, não vai deixar vestígios. E daí a gente tem mecanismo de fazer o depoimento da vítima e apurar a veracidade dessa denúncia. É comprovado que as crianças raramente mentem e inventem o abuso sexual. Todos os estudos demonstram isso, são cerca de 5, 6% das denúncias feitas por crianças que são mentirosas. Então, a maioria realmente procede. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É uma luta constante, a gente tem que realmente continuar falando disso e continuar chamando a atenção, porque é um crime bárbaro que não pode continuar sendo cometido, mas infelizmente é. Muito obrigado, doutora Juliana. Boa noite. Boa noite. Pois é, se você tiver alguma denúncia, algo estranho, denuncie. Você pode salvar a vida dessa criança, tá?